Carlos, meu amigo, é um prazer estar de volta aqui com você em mais uma gravação do Cronoscast. E olha, é uma semana deveras movimentada quando a gente fala das pessoas, de trabalho e de tecnologia, que é o foco aqui do nosso programa. Tá? Nós tivemos, só para deixar a semana um pouquinho apimentada, tivemos o lançamento de um grande modelo de inteligência artificial, que foi o Fable 5, da Anthropic. É uma evolução do Claude, que já é uma das ferramentas mais usadas. E tivemos 2 dias depois uma ordem do presidente americano proibindo que fora dos Estados Unidos essa ferramenta possa ser acessada. Eu acho que tem algumas coisas aí bem interessantes para a gente conversar, tanto do impacto desse novo modelo, como isso vai estar alterando aí a forma das pessoas trabalharem. Com certeza, né, Claudino? De fato, né, foi uma semana muito agitada, né? E outro dia eu estava até conversando com um amigo meu, eu falei para ele assim, a inteligência artificial, ela está revolucionando tudo de uma maneira tão rápida que fica difícil acompanhar exatamente em tempo real os efeitos que ela está causando no mundo, né? E aí, quando eu li um pouquinho sobre o Fable 5, eu falei, gente, e agora? Né? Mais uma novidade dessa que foi um espanto para todo mundo, né? Mas bora lá, né? Mas por que você acha assim foi tão impactante aí, né? Esse artigo que saiu, né, sobre o cloud. Conta pra gente aí. Eu acho que talvez para a pessoa comum não faça, à primeira vista, uma grande diferença nesse primeiro momento, mas na verdade faz. Tá? Por quê? Até agora, a gente vinha lidando com modelos muito bons de inteligência artificial, como é o caso do chat GPT, do Gemini, do Claude, que se você perceber, eles vão numa corrida semana a semana, cada um vai lançando um detalhezinho que melhora, que vai dar uma resposta melhor. Então, lembrando, quando no começo as pessoas pediam ajuda para fazer um texto, eles colocavam aquele sinal de hífen no texto, e todo mundo, olha, se tem hífen é inteligência artificial, se a inteligência artificial não tem tanto valor, e outras discussões que haviam. Só que o Anthropic, tá, que já se tornou a empresa hoje, ela superou o Claude em faturamento. Então, podemos dizer que hoje, se o chat GPT até ontem era sinônimo da maior empresa de inteligência artificial, talvez hoje a Anthropic tenha passado até pelo faturamento. Porque é curioso, Uhum. enquanto o chat GPT desenvolvia ferramentas focando em pessoas comuns, o nosso uso diário. Então, eu vou fazer um vídeo engraçadinho, eu vou fazer uma montagem fotográfica. A Anthropic ia se concentrando em soluções justamente para empresas, para o mundo empresarial. E isso começou agora a fazer diferença, porque um advogado hoje acaba considerando o resultado do Claude melhor. Um engenheiro acaba considerando o resultado do Claude melhor. Então, trouxe todo esse faturamento para o Claude, o que levou a empresa a estar nessa posição. E o que aconteceu com esse novo lançamento do Fable 5, ou como se fosse o Claude 5, vamos pensar assim. Né? Primeiro que se tornou o primeiro lançamento do que as pessoas estavam ouvindo ser chamada de mitos. Né? Seria como se fosse o Uhum. primeiro modelo dessa classe mitos, que é uma classe realmente super poderosa na forma de pensar, na forma de raciocinar e te trazer resultados. Então, antes era muito aquilo, você tinha que ficar dando comandos e repetindo comandos, porque a inteligência artificial se perdia. Né? Se você ficasse muito no chat, ela esquecia o começo e isso complicava ali a entrega final do resultado. Hoje já não. Nesse novo modelo, essa nova classe Mitos, ela pode passar dias fazendo o que você pediu sem se perder. E não só isso, antes de te entregar, ela vai procurar se autocorrigir.
ela vai procurar analisar a resposta que você deu, sem que você precise ficar pedindo. Ela vai pensar: o que eu estou entregando para o Carlos? O que eu deveria melhorar? Onde eu posso estar errando? Tudo isso representa já um salto para os seus resultados enorme. E Enorme. olha que interessante o que você está falando, né? Já com esse upgrade, vamos dizer assim, que ela está dando, né? As pessoas precisam revisitar os seus comportamentos, os seus medos com relação ao como tratar a inteligência artificial, como utilizá-la e tudo mais. Ou seja, ela está dando um ganho de eficiência agora tão grande e nós precisamos nos adaptar a isso sem ter medo, né, do que ela pode proporcionar para a gente em termos de resposta. Né? Com certeza. A gente está num momento em que essa ideia de medo ela tem que ser eliminada. Exatamente. Tem que ser eliminada. A inteligência artificial é uma ferramenta. E como ferramenta, ela pode ser usada para o bem ou para o mal, inclusive dentro do ambiente de trabalho. O fato é que, se pessoas ou empresas se limitarem a utilizar uma inteligência artificial para simplesmente economizar tempo, cortar custos, né, cortar funcionários, esse caminho vai te levar para o fracasso. Por quê? Se o teu concorrente estiver usando da maneira certa, o teu concorrente vai eliminar você do mercado, ou da sua posição, ou da sua profissão. Porque o jeito certo de usar essa ferramenta é ela ser a minha parceira de trabalho. É como se ela estivesse aqui do meu lado, alguém super inteligente, pronto para me ajudar a ser mais criativo, a conseguir realizar um trabalho que iria exigir uma grande quantidade de tempo e processamento muito mais rápido, para que eu, com esses dados e com a ajuda da IA, eu possa criar mais, eu possa inovar mais. Acho que eu e você, como sempre, conversamos muito sobre isso, levamos isso para os nossos clientes, tá? Tantas palestras, tantas consultorias, tantas conversas com os clientes, para abrirem os olhos. Se você é só utilizar o mínimo da inteligência artificial e acha que você, só com isso, vai estar tirando proveito, você não está tirando proveito, você está perdendo tempo, você está perdendo a sua equipe. Tá? E, com certeza, o teu concorrente vai te derrotar. Isso precisa trazer para o nível pessoal também. E, de novo, né, aquele medo, como você disse, né, aquele medo de lidar com ela precisa ser cada vez mais eliminado. Por quê? Porque muita gente ainda acha que a inteligência artificial vai substituir as pessoas, vai substituir o emprego das pessoas, né? E não é dessa forma que a gente precisa enxergá-las, né? Então, essa mudança de comportamento, de visão da ferramenta que está vindo para nos ajudar a evoluir, né? Então, esse é um detalhe também que precisa sempre ser frisado para todo mundo, né? De que ela é uma ferramenta que vai nos ajudar a tomar as melhores decisões. Eu achei bem interessante algo que você me disse essa semana, que se todos os médicos, por exemplo, pegar a área médica, se todos os médicos tivessem acesso aos mesmos estudos científicos, às mesmas informações, como é que eles vão se destacar? Vão se Exatamente. destacar justamente pela forma como vão utilizar essas informações. Então, é mais uma questão de quantos soft skills você desenvolveu para, com a sua habilidade, a sua coisa única, você dar aquele toque que a inteligência artificial não consegue fazer, pelo menos por enquanto, né? Que a sua experiência, aquele seu olhar, que é aquela sua visão. Então, acho que aí nós estamos entrando num ponto interessante, que não vai importar qual vai ser a ferramenta, qual vai ser o avanço da IA, porque isso daí é inegável. Mas como é que você vai estar utilizando? Então, como é que você começa a se aproximar na prática, dia a dia, do que você faz? Principalmente se aquilo que você faz é repetitivo.
Uhum. E aí vai muito de você saber isso. O que você faz é repetitivo, uma IA pode. Então, a IA não está substituindo a sua profissão, a IA está substituindo você, porque você só faz coisas repetitivas, você só faz coisas que qualquer um com acesso às mesmas informações poderia fazer. Então, acho que fica claro aí a linha de que você tem que aumentar o seu conjunto de ferramentas, o seu conjunto de habilidades que tornam você diferenciado, que tornam você especial. Esse ponto é muito interessante, porque, né, nas atividades repetitivas, nos processos repetitivos, ela vai realmente avançar fortemente, né? Mas quando você dá o exemplo, como você deu o exemplo lá do médico, né, se você pega dois médicos, né, com experiências diferentes, né, com habilidades diferentes, será que eles vão chegar nos mesmos resultados, nas mesmas análises, nos mesmos diagnósticos e nas mesmas soluções, né? Então, é onde nós, enquanto seres humanos, sedentos por conhecimentos, habilidades e experiências, temos que nos aplicar, nos atualizar e trazer, né, a informação que a IA nos coloca à disposição para a gente tomar a melhor decisão, o melhor direcionamento possível. Com certeza, Carlos. E aí, aproveitando esse tema, não dá para a gente não comentar também, porque você sabe, esse mundo não gira, esse mundo capota, principalmente para nós brasileiros. Né? Menos de 2 dias depois do lançamento global dessas novas ferramentas do Fable 5, e chegou a ser lançado para algumas poucas empresas associadas, o próprio Mitos puro, porque o Fable 5 ele trouxe algumas limitações propositais. Então, se você pesquisar sobre alteração genética, sobre fabricação de armas, a própria inteligência já se censurava, né? Mudava você de modelo para que você, obviamente, uma pessoa do mal, não conseguisse ter resultados. Né? Mas, mesmo Uhum. assim, surpreendentemente, 2 dias depois, o governo americano lançou uma ordem proibindo o acesso a essa ferramenta, a esse modelo, fora dos Estados Unidos. Não só isso. Se você não for um americano, você, mesmo dentro dos Estados Unidos, você não conseguirá esse acesso. Tá? É, Então, bem sério isso. dentro da própria Anthropic, que é a empresa que criou esse modelo, existem diversos cientistas, diversos engenheiros computacionais que, da noite para o dia, perderam acesso à própria ferramenta que eles estavam criando. Vejam só que loucura que esse novo mundo aí pode acontecer. E o Né? quanto isso é sério, né? Porque Principalmente, eu vejo. é muito sério isso. A disseminação da informação, ela vai para o mundo, mas ela tem que ir com muita responsabilidade, muita segurança, né, do que está sendo colocado em termos de disponibilidade de dados, para que as pessoas, como você falou, né, pode ser utilizado tanto por bem quanto por mal, né? Como toda Então, ferramenta, né? com toda ferramenta, é. Quem determina se você vai para o lado do bem ou do mal é a gente mesmo, né? Não é a ferramenta que vai falar, vai por aqui, vai por ali. Não, é a gente que toma a decisão, né? Agora, o que é preciso acontecer, né? Falando dessa revolução que já aconteceu essa semana, né? O que precisa acontecer hoje para a gente ter uma vantagem competitiva? Tá? Para a gente ganhar essa vantagem competitiva e tirar o melhor uso possível da ferramenta, ou das ferramentas, né? Vamos falar assim. Essa é a grande pergunta que todos deveriam estar se fazendo. Né? Se um país, no caso, os Estados Unidos, pode unilateralmente tomar uma decisão dessa, que, em nome de uma suposta segurança, porque as outras ferramentas também podem fazer praticamente a mesma coisa, só que com mais trabalho. Se uma pessoa que estiver mesmo disposta a fazer algo ruim
pode instalar uma ferramenta tão simples como um VPN, que vai simular que ele está dentro dos Estados Unidos, então teria acesso a essa ferramenta. Primeiro a gente vê que muitas decisões ou muitas soluções vão enxugar gelo. Tá? Você vai tentar impedir algo que é, em teoria, impossível de ser impedido. Mas, por outro lado, também vai atrapalhar muita gente, porque não vai ser todo jovem, por exemplo, no caso do Brasil, não vai ser todo jovem brasileiro que vai ter dinheiro todo mês para, além de pagar a ferramenta da inteligência artificial, também está agora pagando mais uma outra ferramenta, um VPN, para poder acessar como se fosse um americano. Então, com isso, você traz o quê? A possibilidade que um pequeno gênio brasileiro se desenvolva, que uma ideia multimilionária brasileira seja criada aqui dentro, que vai ser numa garagem, na casa de alguém na periferia ou numa universidade pública. Isso, nós deveríamos pensar sobre isso, sobre a nossa falta de autonomia, pode gerar de atraso para a nossa cultura, para o nosso próprio desenvolvimento. Não podemos deixar de lembrar, por exemplo, que quando nós temos ajuda governamental, e aí eu sempre falo de qualquer governo, que pense no bem do próprio povo, você tem, por exemplo, o PIX. O PIX é uma tecnologia nacional desenvolvida no Brasil que hoje peita e preocupa grandemente uma grande nação como os Estados Unidos. Foi criada aqui por mentes brasileiras. Então, com as ferramentas certas, nós podemos disputar de igual para igual. Quer dizer, a nossa educação não é de igual para igual. E aí começo a responder a sua pergunta. Educação, educação e educação. Né? Talvez melhorar as nossas universidades públicas, nossas universidades particulares, nosso ensino técnico, os Senais, as FATECs e por aí afora. Né? Assim, olhar para isso com mais carinho. Com mais carinho. E vamos combinar, né? A nossa garotada aqui no Brasil é super criativa, super inteligente, muito dedicada, né? Com relação à tecnologia. A gente vê aí essa geração Z está começando a dar nó em pingo d'água, às vezes, tecnologia, né? E aí, infelizmente, ainda a gente vê o Brasil, né, consumindo muito mais inteligência artificial do que se propondo a se colocar como um desenvolvedor. Sim. Né? Então, o Brasil tem um campo enorme de possibilidades, né, dentro da área econômica, da área de tecnologia, da sociedade, da medicina. São vários campos diferentes que poderiam ser explorados para se desenvolver e criar uma inteligência artificial brasileira. O que você pensa disso? Eu acho que sempre que o mundo se desenvolve, ele se desenvolve em ondas que você tem que estar preparado para surfar a crista dessa onda. Não é muito antes, nem muito depois. Tá? O Brasil sempre teve essa mania do depois, de deixar a onda passar. Nós tivemos países que hoje são potências que passaram por uma revolução cultural na educação. A própria Coreia era tão atrasada quanto o Brasil era. Ela focou na educação e hoje se desenvolveu. Enquanto o Brasil, nós ficamos aí, olha, mas nós somos pentacampeões de futebol. Né? E aí, se é um governo de esquerda, se é um governo de direita, nós recentemente passamos por todos. E eu pergunto, onde está a educação? Aonde foi o investimento na educação? Nós não temos tanto conhecimento. Vamos abrir, então, as nossas fronteiras, vamos fazer parcerias com universidades europeias, com universidades asiáticas, que seja a própria China, que seja a própria Coreia, que seja a própria Europa, porque precisamos sim desenvolver a nossa tecnologia. E quando a gente quer, nós conseguimos. Nossa tecnologia bancária sempre foi uma das mais avançadas do mundo. Você pode ir hoje lá nos Estados Unidos, e você vai ver como eles sofrem lá, eles têm que compensar um cheque. Aqui a gente não fala mais em cheque há décadas.
A geração Z não sabe o que é um cheque, Não. uma transferência eletrônica, um TED. Antes do Pix, nós já éramos tão avançados tecnologicamente. Exatamente. Quando é do interesse de qualquer governo uma ferramenta para aumentar a cobrança de impostos, é dado todo o investimento e se consegue. Não é? Agora, se a gente conseguisse, de novo, por exemplo, se a gente pegar a verba publicitária que um governo investe tanto, principalmente em ano de eleição, de novo, qualquer governo, e revertêssemos seriamente isso para a educação. Não precisa muito. Pega o modelo Senai, pega o modelo da FATEX, traz as o agronegócio, por exemplo. O próprio agro tem dinheiro para investir. E olha quantas pesquisas já saíram brasileiras aqui dentro. Né? Então, outro dia tínhamos uma cientista brasileira curando aí o problema de uma paralisia, de uma coluna. E recursos, imagina se houvesse recursos sérios. Mas o que eu digo eu acho que o jovem brasileiro, a nossa audiência, que também é vista por muitos jovens que estão entrando no mercado de trabalho, que estão em busca de se crescerem, aparecerem, não percam a esperança e a fé, mas lutem pelos seus direitos, lutem por universidades melhores, lutem por verbas melhores, lutem e pensem em eleger políticos que falem sobre educação, sobre ciência de forma séria. Que esse vai ser o caminho. Seria muito melhor agora a gente falar assim, não precisa usar o Fable 5. Daqui mês que vem nós estamos lançando um modelo brasileiro gratuito e aberto para todo mundo que vai solucionar isso daí. Exatamente. Há experiências acontecendo. O próprio governo do Rio de Janeiro lançou uma plataforma de inteligência artificial. Eles se esqueceram de mencionar que foi utilizada uma plataforma chinesa, eles só colocaram uma camada em cima, né? Um tradutor em cima. Mas tudo bem, já é um passo de desenvolvimento. Podia ser um pouquinho mais transparente, mas o que eu quero dizer é, se a gente colocar o foco, não depois que acontece algo como aconteceu, porque se ontem foi os Estados Unidos, amanhã pode ser a China bloqueando a inteligência artificial. Amanhã pode ser um país europeu, a União Europeia, em retaliação ao Brasil, cortar o nosso acesso. Então, há de se pensar assim, não se foi o governo americano, até porque o governo americano cortou para o mundo inteiro, não cortou especificamente para o Brasil. Tá? Isso levado em consideração. Mas o que afeta, o que interessa é o que vai afetar nós brasileiros, no caso. E mais do que isso nós temos todo um futuro que vai depender de desenvolvimento em cima de inteligência artificial. Então, isso, precisamos de máquinas, precisamos de software, precisamos de mentes. Né? Isso. E pegando um pouquinho o gancho do nosso podcast anterior, né, nós havíamos comentado, inclusive, sobre a questão, né, dessa geração que está tentando entrar no mercado de trabalho e que o próprio mercado já está exigindo dela uma experiência com inteligência artificial. Por que eu estou resgatando um pouquinho desse assunto? Pelo seguinte, né? Quanto mais a gente estuda sobre a IA, quanto mais ela nos proporciona upgrades como esse que a gente acabou de colocar, as pessoas, principalmente os jovens que querem entrar no mercado de trabalho, eles precisam cada vez mais se inteirarem do que está acontecendo, se atualizarem, se especializarem em algumas coisas, para que eles, de fato, consigam ter o seu primeiro emprego com mais facilidade. Por isso que quando você falou, e aí você foi num ponto que muitas vezes o estudante, ele não está levando isso em consideração, né? A gente vê os estudantes nas universidades, principalmente nas universidades públicas, né? Eles estão focados, às vezes, em muitas outras coisas, que não há esta preocupação em ter um bom estudo, de ter verba para poder se desenvolver, para poder ter uma aplicação técnica melhor, para ele sair melhor preparado para o mercado de trabalho. Né? Estão ainda lutando por outras coisas, por outros ideais. E aí, no contraponto,
você tem o quê? Você tem um mercado de trabalho que está te exigindo, né? Você jovem está te exigindo, ó, cara, se liga aí, abre teu olho, vai atrás da tecnologia, vai atrás do conhecimento, porque se você quiser vir trabalhar aqui nesta empresa A, B ou C, não importa, tá? Você vai precisar saber lidar com isso. Então, a discussão não é nem mais entre humanos e máquinas, é de profissionais que vão saber, no futuro, saber lidar com a ferramenta, tá? De uma maneira que eles consigam o quê? Tomar, de novo, né? Tomar as decisões corretas em cima, tá, de uma tecnologia que está os apoiando para isso. E aí Nós, precisa do quê, né? Precisa de experiência. nós não teremos tanto tempo como quando foi da implantação da internet. Você deve se lembrar Não disso. mesmo. Não mesmo. Que não existia internet, existiam os computadores, que já foi um momento de mudança, onde as pessoas precisavam aprender sequer a usar, a ligar um computador. Senão você já não conseguia. Você sabia, você tinha um curso de datilografia, já não valia mais. Quer dizer, te ajudava elegantemente você a digitar num computador, mas você já não batia mais o seu currículo, bater, porque você batia nas teclas da máquina de escrever, para escrever o seu currículo para você tentar uma vaga. Verdade. Surgiram os computadores. Muito bem. Quando surgiu a internet, também trouxe um grande impacto. As pessoas não sabiam usar a internet, nunca tinham ouvido falar o que é isso. Mas também os serviços demoravam para serem implementados. Havia um acordo ali em que as coisas foram caminhando para chegar. A inteligência artificial, não, ela já vem chegando como uma grande marreta. Ela já vem pronta, produzindo, melhorando alguns resultados, trazendo novos mercados, modificando a forma de trabalhar. Hoje, tem reportagens em que uma indústria leva 15 minutos para entregar um robô agora autônomo que pode operar uma linha de produção. Então, nós já daí partimos de um problema grande. Os jovens realmente, eu vejo assim, eles não têm tanta obrigação de saber tudo isso, mas eles precisam ser alertados. Né? Uhum. Você precisa, assim como hoje eu, você, temos que estar interessados e, por exemplo, nós dois que pesquisamos tanto, que estudamos, montamos grupos para conversar sobre inteligência artificial, sobre o impacto dela no trabalho, precisamos nos trazer IA para o nosso dia a dia, para a nossa vida, de uma forma mais clara. Muito em breve, as novas gerações já vão nascer com a IA integrada. Elas não vão precisar Verdade. aprender sobre a IA. Elas já vão estar num outro mundo. Só que a gente está nesse pequeno espaço entre essas duas coisas. A IA surgiu, a IA está na nossa vida, as pessoas já precisam olhar a IA de forma mais natural. Se você Uhum. assistiu a segunda-feira, dia 8 agora, a apresentação da Apple, do novo sistema da Apple, a Apple já trouxe essa mudança de cultura. Ela não fala mais sobre, eu tenho aqui um aplicativo de IA no iPhone. Ela fala, o iPhone inteiro vai operar utilizando em tudo inteligência artificial. Você não percebe, porque você não percebia. Eu sempre digo, se você utilizava o Waze, você está usando um Uhum. aplicativo com inteligência artificial. Se você está usando uma foto que ela se melhora sozinha, era uma aplicação de inteligência artificial. O que a Apple já, tudo que a Apple fala vira a tendência de qualquer mercado, diz gente, inteligência artificial é para ser esquecida como termo. Ela vai estar em tudo. Ela vai ser usada em tudo. Então, o novo profissional tem que ser dessa forma. Nesse novo profissional, a inteligência Exatamente. artificial já faz parte de tudo no dia dele. Não é se ele sabe usar um programa, se ele sabe usar o chat GPT, ou se ele sabe criar um agente, ou se ele sabe automatizar um processo. Para ele já vai ser natural. Ele vai olhar para um problema e vai falar, inteligência artificial, faça isso aqui, para que me gere esse resultado. Esse
é o futuro. Como como plano de educação, como plano de governo, como plano de mundo, que nós vamos mudar hoje um sistema educacional que ainda é baseado em 50, em 100 anos atrás, que era a formação de mão de obra para a indústria, que é: criancinha, sente aí na sua cadeira e decore tudo isso daqui, porque eu preciso que amanhã você vá para a fábrica trabalhar. Eu só preciso que você tenha o mínimo de inteligência para fazer aquilo que você vai ser programado para fazer, e só e único e exclusivamente aquilo, né? É isso mesmo. Não. Você tem, né, que pensar como mudar. E como sempre, as empresas, as indústrias que são mais rápidas do que qualquer governo, vai precisar liderar essa mudança. Perfeito, perfeito. É exatamente isso. A velocidade como isso ocorre, né? Ela é tão grande que as empresas vão ter que, de fato, tá, dar o tom do quanto a inteligência artificial vai poder contribuir, gerar resultados, fortalecer o negócio, né, os negócios de uma forma geral, tá? E o profissional, ele precisa, tá? As pessoas, né, que vão utilizar a inteligência artificial nas suas profissões, né, vão ter que saber exatamente se comportar, ter a atitude, ter o raciocínio, esse raciocínio que você falou. Tá? Esse vai ser fundamental. A pessoa precisa já vir cada vez mais pronta, tá? E entender que a IA vai ser uma coisa extremamente normal no dia a dia. E não ficar com medos. Né? Não. É bem isso. Das várias vezes que nós fomos convidados, chamados para palestrar, para levar treinamentos, para conversar com a governança das empresas, você sabe disso, Carlos. As empresas percebem isso, mas não sabem bem o como. Né? Nós vamos lá, Exatamente. conversamos com as pessoas, apresentamos como ela pode introduzir essa cultura de forma, em primeiro lugar, eliminar o medo, eliminar as dúvidas. Uma pessoa com medo não vai adotar uma nova forma de Não trabalho, vai. não vai adotar uma nova ferramenta. Ela está ali desconfiando sempre do novo. Então, nós precisamos trazer para essa nova liderança, primeiro, para a própria liderança, esse conhecimento. Sim. Né? Saber que ela tem que pensar de uma forma onde a cultura de inteligência artificial vá se integrando, mesmo de cima para baixo, através de exemplos, para que ela possa chegar no pessoal que produz, no pessoal que faz a diferença, de uma forma muito mais natural. Isso que eu gosto muito do nosso trabalho, quando a gente tem esse tipo de resultado. Como as pessoas nos dão os depoimentos de que, olha, eu olhava de forma totalmente diferente para a tecnologia e agora estou conseguindo entender como ela pode ser não a minha concorrente, mas a minha parceira. É verdade. E aqui fica uma dica, foi bom você ter falado nisso, né? Principalmente das lideranças, e a coisa do de cima para baixo é extremamente importante. Fica aqui uma reflexão, né, para as empresas, para os empresários, né? O empresário, ele olha muito o quê? Ele olha o plano de negócios dele, ele olha o plano de produto, de serviço, enfim, né? O core business dele, né? E aí, de um lado, você tem uma cultura organizacional, né, que foi colocada, né, desde a constituição dessa empresa, né, e vem vindo, né, ao longo do tempo, não importa de que maneira, às vezes, ela é melhor ou não tão boa com relação ao que ela precisa acompanhar, né, com relação à evolução dos negócios, mas uma coisa é certa, né? Precisa também ocorrer uma mudança na cultura organizacional da empresa para que ela possa acompanhar, né, a evolução tecnológica. Porque uma coisa precisa estar caminhando junto com a outra. Se ela não caminhar, né, vai ter um descompasso tão grande aí no meio do caminho, né, que alguma coisa não vai mais funcionar direito. E ao passo que a tecnologia, ela não olha para trás.
ela não vai parar para ficar olhando para trás, ela vai seguir o caminho dela em frente. Então, fica aí uma reflexão aí para as empresas, né? Para olharem para suas culturas organizacionais hoje e ver como elas podem se adaptarem, se transformarem para caminharem juntas. Sim. Certo? Fala muito da questão da cultura, sempre lembrando, não adianta eu, como empresário, dono de uma empresa, olhar para os meus funcionários e pensar, nossa, eles estão usando aí eu vi alguém ali com o chat GPT aberto, eu vi ali alguém com o Gemini aberto pedindo para fazer um relatório. Porque, em primeiro lugar, talvez ela não esteja fazendo da forma certa, né? Usando a ferramenta de forma errada, porque ninguém está parando para explicar, ninguém está parando para ensinar. Então, você tem ferramentas não homologadas dentro das empresas rodando ao monte. Às vezes, muitas vezes, a versão gratuita do ChatGPT ou do Gemini, ou qualquer ferramenta, que a gente sabe do problema de privacidade de dados. A gente sabe hoje que você utiliza um plano pago, você tem um contrato que essas grandes empresas techs não podem usar os seus dados para treinar a inteligência artificial. Mas se você utilizar uma ferramenta gratuita, pode. Então, que informações suas estão sendo colocadas aí para o mundo de forma indevida? 2, a pessoa que está ali trabalhando esses dados, ela sabe realmente criar um prompt seguro? Ela sabe realmente conferir ali se aquele resultado vai dar certo ou não? Ou vai correr riscos aí, como novamente essa semana, dentro do sistema do Nubank, as pessoas acordaram com uma mensagem dizendo que o Banco Central tinha fechado o Nubank. E aí, correram atrás e foram descobrir que não, foi o estagiário que usou o sistema errado e mandou a mensagem errada. Será mesmo que foi? Ou será que alguém deu um comando errado numa inteligência artificial que não fazia ideia do que estava fazendo e gerou esse resultado? E olha o impacto na imagem Total. da empresa, né? Do banco, né? Olha o impacto negativo que isso causou, né? Total. Isso. Ignorar Total. a cultura de tecnologia, a cultura de IA e, principalmente, trabalhar a cabeça da responsabilidade de cada colaborador da sua empresa. Você sabe isso exatamente mesmo. o que está fazendo? Você sabe exatamente o que está fazendo? Porque, olha, fica a impressão, né? Se o Nubank não sabe gerenciar o sistema de mensagem deles, eles sabem realmente gerenciar o dinheiro que está lá, o meu dinheiro que está lá na conta? Fica a pergunta. Tem que fazer com responsabilidade. Quanto custa corrigir esse problema de imagem? Então, deixa até um convite aí para que as pessoas cliquem aqui nos nossos links, aqui na descrição, nas descrições que nós colocamos aqui no YouTube, no Spotify, que conheçam o nosso trabalho, baixem os nossos materiais, que nos sigam, principalmente, que se inscrevam aqui no canal. Né? Exatamente. Né? Ficaram com dúvida? Coloca um comentário aqui para o Carlos, para mim, que nós vamos estar respondendo, vamos estar conversando com vocês. E aí, quem sabe, até a sua dúvida pode gerar tema aí para o próximo programa, na próxima gravação. Com certeza. Podem dar sugestões, tá certo? Então, ótimo. A gente aceita até as sugestões dos nossos internautas aí. Sim, porque isso é o mais importante, é trabalhar, é uma conversa nossa, mas queremos trazer todos para essa conversa. Vamos ouvir todos, vamos conversar com todos, quem sabe trazer aqui convidados para o nosso programa. Né? Também não devo ficar só no que eu ou você achamos ou pensamos, mas vamos ouvir mais ideias, né? E para ir melhorando sempre. Como que a gente acabou de falar nesse programa, né? A gente não pode ser o mesmo profissional que nós éramos ontem, porque amanhã vai ser diferente. Então precisamos mudar hoje. A gente tem que se reinventar todo santo dia. Algo que já não é tão novo, chamado melhoria contínua, né, Carlos? É verdade. Muito bom. É isso, Carlos. Por essa semana. Perfeito. Né? Queria agradecer mais essa oportunidade aí, né? Da gente bater esse papo tranquilo, né? Trazendo informação para o nosso público aí, né? E aguardem aí, né? O nosso próximo, né? O nosso próximo vídeo. A gente vai estar sempre trazendo coisas muito interessantes, muito bacanas, tá? E que sempre vai ter um pezinho dentro da tecnologia, pode ter certeza. Tá bom? Com certeza. Não dá mais para separar o humano do tecnológico hoje. É verdade. Não tem como. Um abraço, Carlos. Valeu, gratidão. Um abraço. Obrigado.